Bem, pessoal, boa tarde. Nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que está sendo bastante falado ultimamente, que é a reforma tributária. E um dos pontos que tem sido bastante discutido é a guerra fiscal. E o que é, né, a guerra fiscal? É a situação pelo qual os entes da federação e os estados competem entre si em busca de atrair investimentos para as suas regiões. Isso porque regiões menos atrativas e com mercado e distantes, né, do mercado consumidor, eles buscam atrair investimentos para as suas regiões. Para quê? Para a criação de emprego e desenvolvimento, para combater talvez uma possível crise financeira que o Estado esteja passando e para atrair investimento. E um dos grandes propulsores, né, dessa guerra fiscal é o ICMS. E falando um pouquinho, né, sobre o ICMS, contando um pouco a história, o ICMS ele é a principal fonte de renda e de arrecadação dos estados e acaba que ele se torna um mecanismo de atrair investimentos para os estados e para as regiões. E contextualizando um pouquinho sobre o ICMS, essa história começa lá em 1930, quando foi criado o imposto IVC, que era um imposto sobre vendas e consignação. Era um imposto cumulativo, ele incidia em todas as etapas do processo de produção e acabava que onerava o consumidor final. Na década de 60, no regime militar, houve uma reforma tributária, na qual foi criado o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Ele foi criado no intuito de substituir o IVC. E o ICM ele foi um imposto não cumulativo, ele incidia apenas no valor adicionado em cada etapa do processo e ele concedia créditos tributários nas etapas anteriores. O ICM, né, ele era recolhido no local onde a mercadoria era produzida, ou seja, o ICM ele era recolhido na origem. Em 1988, com a promulgação da Constituição, foi incorporado à base de incidência do ICM a produção de petróleo e derivados, serviços de telecomunicação e serviços de transporte interestadual. Então, o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ganhou o S, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Outra alteração importante também no ICM foi que os estados passaram a ter autonomia para fixarem suas próprias alíquotas. Então, o ICMS ele acabou que virou um mecanismo para atrair, né, investimentos para os estados, porque como cada estado passou a determinar suas alíquotas, eles vislumbraram no diferencial de alíquota a oportunidade para atrair empresas e indústrias e ter recurso, né? E em troca disso concedido, né? Os estados concediam uma concessão de benefícios em troca disso, como redução da taxa de cálculo, redução da alíquota do imposto, crédito presumido, no intuito de gerar emprego e renda para o Estado. Com isso, com essa concessão de benefícios, acaba que acontece a erosão da base tributária, quando é a redução dessa base. E a erosão da base tributária, ela nada mais é do que a redução da capacidade tributária de um Estado em recolher imposto, devido à redução da base de incidência. E essa base de incidência, né, seja ela sobre a renda, o consumo ou patrimônio, ela se reduz devido à concessão de benefícios e incentivos fiscais. Assim, no contexto do Brasil, a erosão das bases tributárias, eu entendo que ela é uma consequência direta dessa guerra fiscal,
porque acaba que ela gera uma redução de arrecadação. O Estado, quando ele abre mão, né, da sua receita, da sua maior fonte de arrecadação em troca das empresas se alocarem nos seus estados para atrair investimento, acaba que automaticamente ele reduz essa arrecadação. Também uma competição injusta, né, porque estados que têm mais empresas, mais indústrias, que são mais desenvolvidos, acabam que eles atraem mais empresas e mais indústrias, e estados que têm menos recursos, menos investimentos, não atraem tanto assim. O não financiamento de políticas públicas, porque quando um Estado ele tem investimento, ele tem recurso, ele consegue conceder o que é obrigação, que é educação, saúde, infraestrutura, segurança. E o Estado ou a região, né, que ela não é tão investida, não tem tanta arrecadação, acaba que não existe o Estado ele não consegue financiar essas políticas públicas. E isso gera a desigualdade, né, da região. Como eu falei, estados com muito recurso e muito investimento, eles acabam que crescem mais e continuam a atrair investimentos, quando uma região que não tem tanto não consegue atrair esses investimentos. No fim, eu acredito que é uma verdadeira bola de neve, é uma discussão que ainda está muito aflorada. É um famoso cobertor curto, né? A gente puxa de um lado e acontece alguma coisa do outro. Enquanto o Estado ele abre mão da sua arrecadação, da sua receita, ele não fornece o que é de obrigação, que é educação, segurança, saúde, enfim. E para a próxima aula, eu sugiro a leitura das PECs 45 e 110 de 2019, para a gente discutir em sala de aula e com a seguinte reflexão: a reforma tributária vai acabar com a guerra fiscal? Por hoje é só, pessoal.